Olá, alunos! Hoje iniciamos as discussões do componente O Estado e os Problemas Contemporâneos. Para começo de conversa, apresento a definição de Estado da apostila da professora Maria Paula Gomes. O Estado aqui é entendido como um ente coletivo capaz de intermediar interesses e processar conflitos na sociedade e de organizar a solidariedade social necessária para a superação das desigualdades sociais. A formação e o surgimento dos Estados nacionais, isto é, a centralização do poder no rei, a unificação do poderio militar no Exército Nacional, a unificação da moeda, a concentração da arrecadação tributária e a construção de uma burocracia não escaparam aos questionamentos das classes sociais emergentes. Com o passar do tempo, a burguesia tornou-se não apenas mais rica, mas também consciente dos seus interesses e do seu papel de liderança na sociedade. A Revolução Gloriosa e a Revolução Francesa são os principais marcos da transição do Estado absolutista para o Estado contemporâneo, um governo das leis, em contraposição ao governo dos homens. Nessa mesma época do século XIX, a Revolução Industrial, a despeito do progresso tecnológico e econômico que promoveu, provoca também um inquietante crescimento das desigualdades. O sustento das famílias dependia agora de uma nova condição: o assalariamento. Explorados, famintos, doentes, os trabalhadores europeus eram mantidos às margens das decisões políticas e do jogo do poder, que os impedia de votar. Sob o risco da luta de classes degenerar uma guerra civil, gradualmente o direito de votar foi conquistado na Europa, e com o surgimento de novas demandas das massas pobres, o Estado passou por uma drástica ampliação de serviços previdenciários e assistenciais. Feito esse breve histórico, em resumo, podemos afirmar que o tamanho do Estado é sempre a questão central das arenas políticas e plano de fundo dos processos eleitorais. O grande dilema econômico do liberalismo em todas as suas fases evolutivas refere-se basicamente à questão da intervenção do Estado na vida social. Até a década de 90, o Estado era visto como um mal necessário. Vigorava o estado de bem-estar, também conhecido como welfare state, caracterizado pela manutenção de políticas públicas, isto é, adoção de salário mínimo, jornada diária máxima, seguro-desemprego, entre outros direitos. Seu surgimento se relaciona com o pós-guerra e especialmente com a crise de 1929, que abalou as estruturas políticas e econômicas da época. Assim, surgiu uma brecha para a ascensão de propostas alternativas, como as do economista John Maynard Keynes, defensor do intervencionismo estatal. Esse modelo tem como concorrente o neoliberalismo, instalado a partir do Consenso de Washington em 1989. Na ocasião, economistas norte-americanos formularam uma série de medidas macroeconômicas a serem seguidas pelos países membros do Fundo Monetário Internacional, FMI, tais como a abertura comercial, privatização de estatais, redução dos gastos públicos, reforma tributária, entre outras. Diferentemente dos keynesianos, os liberais acreditavam na autorregulação dos ciclos econômicos, isto é, os mercados seriam capazes de se ajustar por conta própria. Logo, as intervenções dos estados seriam prejudiciais à economia dos países. Defendem um livre mercado e a concorrência, além da inexistência de estatais ou de quaisquer tipo de associação entre governo e iniciativa privada. Os fundamentos neoliberais não aceitam os serviços sociais e assistência do Estado. O progresso, nesse contexto, está relacionado a um mercado absolutamente autônomo. Tocar nele ou no lucro paralisa os mecanismos que promovem esse progresso e asseguram a liberdade. Criticam igualmente aqueles que defendem justiça social, tema que consideram mera legenda de grupos de pressão que estariam, na realidade, mais interessados em usufruir vantagens às custas daqueles que produzem. No mercado livre e competitivo, a miséria é vista como um subproduto inevitável da ordem econômica. Negam, portanto, os serviços sociais do Estado, afirmando não ser justo obrigar pessoas a contribuir para objetivos que talvez não lhe interessem, como a assistência social. Bem, as questões descritas nesse histórico nos apresentam dimensões importantes das desigualdades sociais que, especialmente após a ascensão neoliberal,
tem chamado a atenção de organismos internacionais. Além da Seguridade Social, há também um conjunto de problemas da ordem social que preocupa o Brasil contemporâneo, como a segurança pública, a qualificação da educação e a inserção no mercado de trabalho. Até a década de 70, a tendência geral era considerarmos esses problemas como dependentes do crescimento econômico. Acreditava-se que se o crescimento ocorresse a taxas razoáveis, a distribuição da riqueza e da renda se daria de forma automática. A persistência dessas mazelas ao longo do tempo, bem como o crescimento de outras associadas a elas, tais como a criminalidade, explica em boa parte a ênfase que é dada ao assunto atualmente pelas elites nacionais. Antes, se pensava que ao identificar o nível de renda da população, também se identificava a desigualdade, mas não é necessariamente assim. A renda como indicador de desenvolvimento social não é capaz, por si só, de medir o grau de pobreza. A pobreza é uma condição de indivíduos ou grupos dos quais se encontram privados de meios de subsistência adequados e até mesmo a liberdade. Já a desigualdade é uma propriedade da distribuição da riqueza em uma dada população. E segundo a maioria dos pesquisadores, o combate às desigualdades seria mais eficaz se feito através de políticas públicas de distribuição de renda. Tais propriedades são estimadas a partir do custo monetário da obtenção dos bens e serviços. Contudo, nem sempre é possível definir uma linha exata de pobreza, visto que nem todas as economias são monetárias, já que algumas são baseadas em trocas. Mas como podemos caracterizar a pobreza? Pelos indicadores, como o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é composto por dados de renda, da taxa de alfabetização e da expectativa de vida. Para alguns economistas, a desigualdade seria tolerável se houvesse boas perspectivas de mobilidade social, que, por sua vez, dependem de altas taxas de crescimento econômico. Ficam então as reflexões. A renda expressa a qualidade de vida de uma sociedade? Com o crescimento econômico, mas sem avançar na qualidade da educação, seria possível ampliar as taxas de mobilidade social do Brasil? Trazendo para a realidade brasileira, também vimos na apostila que a nossa industrialização e modernização não incorporou grandes parcelas da população, como é o caso do segmento rural, que demorou para conquistar direitos. A autora Maria Paula também comenta os conceitos de exclusão e cidadania como antônimos. Exclusão significa ficar de fora. O processo de identificação e pertencimento de um indivíduo a um grupo social se faz por inclusões e exclusões. As graves crises econômicas decorrentes de alterações no capitalismo global que afetaram o Brasil nas décadas de 80 e 90 provocaram o agravamento da exclusão. Já a cidadania, segundo o conceito de Thomas Marshall, implica um sentimento de pertencimento e lealdade a uma civilização que se constitui em patrimônio comum de uma dada coletividade. Tal pertencimento, por sua vez, se estabelece a partir dos deveres de cada indivíduo para com o Estado, mas também pelos direitos que este Estado lhe garante. O marco histórico da cidadania é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e Marshall a define em 3 conquistas: os direitos civis, que consistem na liberdade individual, como os direitos de expressão e circulação; os direitos políticos, que dizem respeito ao direito de se associar e de votar e ser votado; e os direitos sociais, que dizem respeito a um conjunto de garantias legais que assegurem bem-estar econômico e acesso aos bens e serviços essenciais à sobrevivência, como moradia, saúde e educação. Para Marshall, haveria uma sucessão histórica na conquista desses direitos, já que o usufruto dos direitos civis teria permitido a demanda e a obtenção dos direitos políticos, e estes teriam aberto o caminho para a conquista pela via democrática dos direitos sociais. No Brasil, o marco da cidadania é a Constituição de 88, que garantiu as bases para uma extensa rede de proteção social. Porém, os estados de bem-estar social chegaram à década de 90,
questionados por provocarem déficit nas contas públicas, e assim ocorreu uma onda de reformas do Estado que desencadeou o aumento significativo da vulnerabilidade dos segmentos trabalhadores em diversos países, assolados também por uma grande redução dos postos de trabalho por causa da extensa reestruturação produtiva ocorrida na mesma época. Podemos observar que há na história um ciclo de alternância das narrativas da presença do Estado. Isto porque no final dos anos 2000, e particularmente a partir da crise financeira mundial de 2008, assistimos a uma nova inflexão das teorias acerca da intervenção do Estado. Observamos desde então um retorno à percepção do Estado como entidade mediadora das relações de mercado, seja na proteção dos cidadãos, seja do próprio capital. Contudo, mais recentemente, a perspectiva de Estado mínimo tem ganhado relevo novamente. Já no tópico sobre justiça, observamos as diferenças entre justiça por mérito e por necessidade. Na justiça por mérito, o direito de receber algo corresponde a um esforço anteriormente realizado. Segundo este princípio, portanto, a justiça é feito condenado a cada um conforme o seu mérito. A contribuição na Previdência é um exemplo, ou pelo menos que o faz de modo a satisfazer as necessidades básicas de todos. Esse fundamento é a base dos sistemas de proteção social no mundo, originados como um meio de flexibilização do sistema capitalista para conter a ameaça socialista. Os principais desafios da democracia perpetuam-se desde então. Daí fica a reflexão: como aumentar a rede de segurança social com recursos cada vez mais limitados? Conclusão: hoje não é mais possível catalogar um Estado como neoliberal ou de bem-estar social de forma binária. A escala é gradual. Há países menos liberais e, portanto, mais voltados à categoria de bem-estar social, e vice-versa. Uma das maneiras mais utilizadas para que se determine a posição de cada país nessa escala é avaliando as suas despesas de bem-estar social em relação ao Produto Interno Bruto, PIB. Alguns países de alto IDH possuem altas despesas sociais, mas há países de alto IDH que gastam pouco nessas áreas, a exemplo de Coreia do Sul, Irlanda e Nova Zelândia. Dessa forma, não é possível afirmar que o modelo funcione melhor do que o outro sem avaliar o contexto histórico de cada nação. Por hoje é só. Até a próxima. Bons estudos!